Então, muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos a este webinar sobre o tema Pensamento Computacional com Python. Bom, vou dividir aqui a minha apresentação em três momentos, portanto, uma breve introdução, depois iremos explorar o lançamento de um foguete e depois terminarei então com uma pequena conclusão. Contudo, antes de iniciar, queria deixar aqui uma pequena advertência, portanto, com muita clareza. Para quem nunca programou em Python, infelizmente, eu não conseguirei em 50 minutos ensinar alguém a programar em Python. Portanto, o objetivo deste webinar é, acima de tudo, mostrar algumas práticas de pensamento computacional, de programação em Python. Espero eu conseguir motivar-vos para esta temática, para que possam, já desde o 10º ano, experimentarem com os vossos alunos. Irei explicar algumas coisas, mas seria de todo impossível garantir-vos daqui a 50 minutos, quando o webinar terminar, possam dizer, olha, já sei programar em Python. Contudo, espero que seja um momento agradável e, acima de tudo, que permita perceber melhor o que é o pensamento computacional e motivar-vos para depois darem este passo com os vossos alunos. Então, começando com uma explicação do que é o pensamento computacional, portanto, das muitas definições que eu já li, identifico muito com esta, que é retirada do concurso Bebras, que é um concurso de pensamento computacional que irá decorrer agora nas próximas semanas, e onde se pode ler que o pensamento computacional é uma competência essencial no século XXI. Mais do que simplesmente programar computadores, representa uma forma de pensar que nos ensina a formular problemas e soluções de modo que qualquer máquina, humana ou computador, possa executar. E reparem, este é o quarto ciclo de webinars, é a terceira vez que tenho a oportunidade de fazer aqui um webinar sobre este tema e este ano decidi fazer uma coisa um pouco diferente do que tinha feito anteriormente e focar-me principalmente neste aspecto. Portanto, eu vou querer resolver uma situação, mas não vou querer utilizá-la como um matemático, utilizando conhecimento matemático, algébrico. Vou querer resolvê-la, mas utilizando o pensamento computacional, isto é, as técnicas associadas à computação. Que, retomando a definição, ao desenvolverem pensamento computacional, os alunos aprendem a abordar problemas de forma sistemática e lógica, melhorando a sua capacidade de resolução em todas as áreas do conhecimento. Também gosto muito desta última frase. Adicionalmente, esta competência prepara-os para um mundo cada vez mais digitalizado, onde a capacidade de compreender e interagir com a tecnologia é crucial. E quando nós vemos os avanços que tem a inteligência artificial, por exemplo, nos últimos anos, portanto, até recentemente, é visível que, de facto, a sociedade na qual estes jovens vão viver é bastante diferente, ou será bastante diferente daquela em que nós crescemos. E vai requerer capacidades de compreensão do que é a computação diferentes daquelas que nós, que nós necessitamos na altura. Bom, o pensamento computacional habitualmente ele está associado a estas cinco práticas, ou seja, ao promoverem atividades com pensamento computacional, vão fazer com que os vossos alunos desenvolvam abstração. Neste contexto, a abstração será, por exemplo, ler um enunciado e retirar a informação importante, portanto, separar aqui o que é essencial do que não é. A decomposição, portanto, isto também já faz parte da nossa rotina de matemática ou de física e química, isto é, decompor um problema em partes mais simples. A algoritmia, que é escrever uma sequência de instruções, portanto, ver que quando temos de fazer determinada lista de tarefas, há uma ordem que pode ser melhor do que outra, há uma forma de sequenciar os acontecimentos, o reconhecimento de padrões e, outro aspecto que eu também gosto particularmente, a depuração e a otimização. Atenção que quando nós trabalhamos pensamento computacional, quando nós escrevemos um programa, por exemplo, é, eu diria, natural cometer erros. Portanto, o que não é assim tão natural nas nossas disciplinas. Mas aqui o cometer erro tem que ser encarado como algo que faz parte, portanto, não tem mal. Eu, por muita experiência que tenha, quando escrevo um programa, não estou à espera de não cometer erros. Eu sei que vou cometer alguns erros e vou passar pela fase de os corrigir antes de ter o programa perfeitinho. Portanto, faz parte. E a otimização também me parece interessante,
Ou seja, depois de ter conseguido escrever um programa, tentar melhorá-lo, mais simples, mais rápido, mais curto, mais fácil de entender. Portanto, também tudo isto está transferível para as nossas disciplinas e, acima de tudo, transferível para a vida profissional. Bom, e vamos então iniciar. Quando procurei aqui um tema para este webinar, procurei um tema que pudesse interessar tanto a pessoas de matemática como a professores de física e química e também que pudesse interessar um aluno. E este tema do lançamento de um foguete, eu penso que bem introduzido, ainda consegue interessar. E entretanto, tinha encontrado esta notícia deste ano que é um exemplo de boas práticas, um aluno de 18 anos que desde o 10º ano tinha esta ideia de fazer a PAP sobre o lançamento de chamam mini foguetão, e então o rapaz teve 20 valores e mais, diz aqui nas últimas duas linhas que a Escola de Ciências da Universidade do Minho deu uma ajuda, nomeadamente com os cálculos matemáticos necessários. Portanto, acho esta notícia particularmente interessante. E está posto então o contexto do nosso webinar. Vamos analisar o lançamento de um foguete com a expressão da altura em função do tempo, ht igual a menos 5t² mais 25t mais 2. Ora, objetivo. Vou querer criar um programa em Python que permita fazer três coisas. A primeira, determinar a altura do foguete em função do tempo, isto é, vou querer ter um programa que vai interagir, eu digo o tempo e ele devolve-me a altura do foguete relativamente ao Sol. Depois, vou querer determinar quanto tempo demorou o foguete até chegar ao chão. E terceiro, vou querer determinar a altura máxima atingida pelo foguete. Mas, como disse há pouco, não vou querer utilizar conhecimento algébrico. Ou seja, fórmulas, fica de parte. Portanto, quero uma abordagem diferente do habitual. Vamos passar então à primeira pergunta, que é, repito, determinar a altura do foguete em qualquer instante t superior ou igual a zero relativamente ao Sol. Bom, a abordagem clássica em 2025 parece-me ser esta. Vamos ao menu 5 da calculadora, escrevemos a expressão em y1, procuramos ali uma janela de visualização que seja adequada e conseguimos ter esta interação com a calculadora, isto é, dar o valor de x e obter o valor de y. Pronto, é uma abordagem válida, muito interessante, do 10º ano, não é uma coisa que se faz também assim de forma imediata, tem que se explicar o que é uma janela. Pronto, e há todo um trabalho aqui que é interessante. No entanto, o que eu quero fazer hoje é uma alternativa a esse processo gráfico e consiste então em escrever um programa Python que vai ter esta comunicação, esta interação neste caso, entre eu e a calculadora. E vou aproveitar este contexto para vos ensinar então algumas coisas em termos de programação em Python. Então, vamos começar pelo início. Vou buscar aqui o teclado da minha calculadora e vamos criar um programa no menu Python. Portanto, vou aqui procurar o menu Python, aqui na calculadora que estão a ver. Menu Python, vou entrar aqui com a tecla X e vou entrar no primeiro ambiente. Portanto, é preciso saber que existem apenas 3 ambientes. Este é o primeiro, conhecido como lista de arquivos. Portanto, tenho aqui todos os programas em Python que escrevi recentemente. Na barra horizontal tenho o Run, o Open, o New. Portanto, vou clicar aqui em New ou em F3, que é a tecla que está por baixo do New, e vou dar um nome ao meu programa. Portanto, eu vou chamá-lo foguete e vou utilizar aqui as teclas da calculadora. Reparem, o F, o O, ora, foguete. Depois, a partir daí, irei escrever com o teclado do computador para ser mais rápido, mas, portanto, isto poderia ser tudo feito assim, tecla a tecla. Foguete. Muito bem, vou executar. Bom, e entrei então no segundo ambiente, que é o editor. Portanto, o editor é simplesmente onde eu vou escrever o programa em Python. Já agora, chamo já a atenção para o facto de, quando nós entramos no editor, temos logo aqui este quadradinho em cima com o A com cadeado, o alpha lock, que no fundo está a bloquear a escrita de texto. Por exemplo, se eu clicar aqui 1, 2, 3, reparem, 1, 2, 3, e obtive o VW. Perdão. Bom, vou apagar, del, e uma vez que vou assumir o controle da escrita com o teclado do computador, vou desativar aqui o alpha.
Bom, está feito então aqui o primeiro passo, criei um programa em Python e o segundo passo vai ser escrever. Portanto, eu vou querer que o meu programa escreva uma mensagem. A instrução para escrever é print, portanto aqui não estão a ver, mas estou a escrever no teclado, portanto print. Reparem, quando eu acabei de escrever print, estava a preto e passou para azul, ou seja, a palavra foi reconhecida. E entre parênteses, aqui uma boa prática é também abrir parênteses e imediatamente fechar e depois preencher. Dentro do meu print, vou escrever então a mensagem entre aspas. Portanto, a ideia é sempre que eu quero que uma expressão apareça tal e qual, textualmente, vou escrevê-la entre aspas. Portanto, e dentro das aspas, vou escrever então a expressão da função ht igual menos 5t. Ora, o quadrado, uma vez que é um símbolo, vou buscar aqui ao separador char. Reparem aqui na barrinha horizontal da calculadora, vou clicar aqui em char, ou F4. E tenho aqui os caracteres todos disponíveis. Ele está aqui na penúltima linha. Portanto, venho aqui, vou executar. Menos 5t elevado a 2. Já estou novamente a escrever no teclado da calculadora. Mais 25t mais 2. Pronto, tem então toda a expressão, esta expressão, neste caso em amarelo, vai aparecer, vamos já confirmar, no shell. Antes disso, vou só fazer uma coisa que também é uma boa prática, que é no final abrir já a linha que vem a seguir. Ganha-se algum tempo ao fazer isto. Reparem, vou já abrir aqui a linha 2. Bom, já está. Vou clicar aqui em Run e vamos ver então o que é que o nosso programa faz. Vai sempre perguntar se eu quero gravar, obviamente vou dizer que sim, F1. E cá está. Estamos no terceiro ambiente, portanto, repito, o primeiro ambiente é a lista de arquivos, o segundo ambiente é o editor e o terceiro ambiente é o shell. O shell é onde nós executamos o programa. O que é que o meu programa fez? Simplesmente escreveu a mensagem que eu tinha pedido. ht igual a menos 5t quadrado mais 25t mais 2. Bom, está concluído aqui o ponto 2. Sabem, qualquer calculadora caso, quando querem voltar atrás, tecla Exit, portanto vou pressionar Exit e vou voltar a entrar no editor. Sempre que eu entro no editor, vou desligar o modo alfanumérico. Bom, vamos avançar aqui então para a terceira etapa. Portanto, ponto da situação, temos um programa que escreve uma mensagem. Bom, mas vamos acrescentar aqui o conceito matemático, o conceito de variáveis. Portanto, eu nesta exploração vou necessitar de duas variáveis, um t que representa o tempo e um h que corresponde à altura. Então, na minha segunda linha, vou definir a variável t com esta instrução, t igual a 0. Portanto, esta simples instrução, eu estou a criar uma variável t e estou-lhe a atribuir o valor 0. Enter. E a seguir vou definir a variável h. A variável h vai ser definida à custa, digamos assim, da variável t. Portanto, será menos 5 vezes o vezes. Reparem, eu posso utilizar aqui o teclado vezes, é o asterisco. Portanto, o asterisco em Python é a multiplicação. Vezes t. O ao quadrado, para quem não sabe, eu aqui, por exemplo, se eu clicar, reparem que se eu clicar aqui na tecla x ao quadrado, a calculadora automaticamente converteu para a linguagem Python. E o ao quadrado em Python escreve-se asterisco, asterisco 2. Portanto, as potências têm esta forma de escrever. Portanto, tem menos 5t quadrado mais 25. E aqui, uma pequena diferença entre a escrita matemática e a escrita de Python, que é este vezes é obrigatório. Por exemplo, em matemática eu posso escrever 2x, em Python eu não posso. Eu tenho que escrever 2 vezes x. E da mesma forma, aqui tenho que escrever 25 vezes t. E por último, mais 2. Portanto, primeira linha tenho a minha mensagem, segunda linha defini o t, terceira linha defini o h, vou para a quarta linha e vou querer escrever, print, o valor de h, que é o que esta instrução faz. Print h traduz-se por escreve o valor de h. Vamos executar, run. E vamos ver então em que medida melhoramos o programa anterior. Portanto, o programa neste momento faz duas coisas. Escreve a mensagem inicial e depois apareceu-me aqui 2. Este 2, como eu defini o t igual a 0, no fundo é a altura inicial, é o h de 0. Bom, mas temos ainda aqui margem para melhorar. Vou voltar atrás e desativar
o modo alfanumérico. E passamos assim para o quarto ponto, quarta etapa nesta, pouco a pouco no programa começou com uma linha, mas estamos a melhorar, portanto a aperfeiçoar, e vou querer melhorar aqui a função print. Portanto, o print pode ser melhorado no sentido em que podemos escrever várias coisas numa mesma linha. Isto é, o que eu gostaria mesmo é que aparecesse h de 0 igual a 2. E quem diz 0 diz outro valor da variável t. Então, se repararem, vou querer escrever quatro partes, quatro coisas. Vou começar por querer escrever h, abrir parênteses, portanto isto está garantido. Depois dos parênteses vou querer escrever o valor de t, vírgula, portanto vou sempre separando com vírgulas. Depois do valor vou querer fechar aspas, vou deixar aqui um espacinho para ficar mais bonito, um igual, e por último o valor de h. Portanto, reparem, tenho o print, tem quatro, chamam-se argumentos, tenho o h abrir parênteses, primeiro, depois este t que está a preto vai aparecer o valor de t, no nosso caso aqui é 0, a seguir vai aparecer, fechar parênteses, espaço igual, e por último vai aparecer o valor de h. Cada uma destas vírgulas corresponde a um espaço. Vamos ver? Bom, e já tenho uma interação um pouco melhor. Portanto, agora tenho novamente a mensagem e agora já tenho h de 0 igual a 2. Portanto, eu aqui consigo perceber então o que é que o programa me está a querer dizer. A altura inicial do foguete era de 2 metros. Vamos novamente para o editor, desativar aqui o alpha. E vamos agora acrescentar uma componente que eu gosto muito, que é, vou poder comunicar com o meu programa. Portanto, em vez de, no interior, dizer aqui na segunda linha que t é igual a 0, eu vou querer que ele me pergunte qual é o valor que tu queres para t. Então, a instrução é float, abrir parênteses, input. Ora, tanto o float como o input, atenção que o input é com n, antes do p, vão necessitar de abrir parênteses e fechar parênteses. Portanto, a instrução terá falta-me aqui só fechar aqui um parênteses, terá esta estrutura. Portanto, float input significa escreve um número real. Portanto, o input quer dizer que vai entrar, portanto, através da escrita é uma leitura, eu vou ler o valor que a pessoa vai escrever. E o float porquê? Porque nós podemos ler dois tipos de números, números inteiros, isto é, sem casos decimais, ou números reais, portanto, com casos decimais. Neste caso, o tempo faz sentido ser real, então escolho esta instrução, float input. Dentro do input eu vou escrever a mensagem que vai aparecer no shell. Ou seja, tem que ser uma mensagem que o utilizador perceba o que eu lhe estou a pedir. O que é que eu estou a pedir? Eu estou a pedir qual é o valor de t que tu queres. Então eu vou escrever t igual a ponto de interrogação e também gosto de deixar aqui um espacinho para a resposta não ficar colada à pergunta. Portanto, repito, esta linha vai permitir, em vez de atribuir de forma arbitrária um valor à variável t, vai perguntar ao utilizador para introduzir um valor de t, do tipo real. Vamos experimentar. Queria só confirmar que aqui tenho os dois. Portanto, reparem, eu aqui abri dois parênteses. É importante confirmar que fechei dois parênteses, senão iria ter um erro. Vamos ver. Bom, cá está. Portanto, o programa escreveu a mensagem, agora está-me a perguntar qual é o valor de t. Eu vou dizer 1, portanto, após 1 segundo, e ele responde, então, a altura após 1 segundo é de 22 metros. Boa. Vamos voltar então para o editor. E agora vou-vos fazer aqui uma pequena maldade. Quem estava a pensar, já estou a perceber tudo. Agora vou complicar um bocadinho, mas com uma boa intenção, que é, vou explicar o que é uma função em Python. Neste momento, é essencial pôr uma função em Python? Não. Mas, por um lado, gostaria de vos explicar o que é uma função em Python. E, por outro lado, sabendo o que vamos fazer a seguir, vão ver que até é uma boa decisão. Bom, mas porquê funções em Python? Uma função em Python normalmente justifica-se quando há qualquer coisa que nós vamos fazer muitas vezes.
Então, quando nós sentimos que vamos repetir uma determinada parte do programa, podemos escrevê-la, digamos, à parte, de forma isolada, e sempre que for necessário fazer esse procedimento, em vez de estar a copiar várias vezes as mesmas linhas, não. Vamos de alguma maneira chamar, esta expressão, chamar a função e ela irá fazer então o seu papel. Neste caso, a função que eu vou fazer é uma função muito próxima mesmo com as nossas funções matemáticas. Ou seja, eu vou querer uma função em Python que, dado o valor de t, calcula o valor de h, que é um pouco o objetivo aqui do nosso programa. Bom, antes de mais, eu vou abrir aqui algumas linhas, pelo menos duas, vou deixar aqui um bocadinho de espaço. Agora, como é que se escreve uma função? Portanto, para dizer isto é uma função, escrevemos def espaço. Portanto, este def é de definir uma função. Depois damos um nome à função, aqui vou chamá-la simplesmente h, e depois, entre parênteses, vamos escrever os argumentos, o que nós chamamos em matemáticas variáveis independentes. Neste caso, só uma variável independente, que é o t. Portanto, repito, tem uma função chamada h que recebe um valor chamado t. E vou terminar esta linha com dois pontos. Estes dois pontos são muito importantes porque, reparem que agora, ao pressionar X para mudar de linha, o cursor não foi para o início da linha, ele está aqui por baixo da letra F. Isto é, deixou aqui dois espaços no início da linha. Chama-se isto indentação. A indentação em Python é uma forma de dizer que o que eu vou escrever agora pertence à função. É como se fosse um bloco. Bom, então o que é que eu quero que a função faça? Quero que a função calcule, faça este cálculo, melhor dizendo, menos 5t quadrado mais 25t mais 2 e pegue no resultado e ponha na variável h. Já agora surgiu-me aqui uma ideia que é, uma vez que esta expressão já estava aqui em baixo, em vez de estar a escrever e apagar, eu vou fazer aqui um copiar-colar. Não sei se sabem fazer, portanto vou pôr aqui o cursor no início da linha, portanto onde eu quero copiar a expressão, e vou fazer Shift 8. E a máquina passou então em modo copiar, depois vou deslocar para a direita para selecionar a expressão. Neste caso nem vou copiar, vou mesmo cortar, vou fazer Cut. Pronto, vou apagar aqui esta linha com Del. E vou pegar nesta expressão e vou pôr onde eu estava há pouco aqui por baixo da letra F. Vou colar Shift 9. O copiar-colar não é exclusivo do menu Python, é uma coisa que se faz em qualquer menu da CG50. Bom, então, retomando, tenho uma função chamada h, que precisa de um valor de t, e a função que faz o cálculo menos 5t quadrado mais 25t mais 2 e vai atribuir esse valor à variável h. Vou dar aqui mais uma linha e qualquer função no final irá devolver qualquer coisa. Portanto, o devolver a instrução return, espaço, e vai devolver o quê? Vai devolver o valor da variável h. Portanto, estas três linhas, chamadas uma função, têm por objetivo calcular h de t sempre que eu necessitar de fazer isso durante o programa. Agora, reparem, eu gosto de deixar aqui esta linha para separar as funções do resto. O resto chama-se o algoritmo principal. Ou seja, o programa na realidade, ele não começa lá em cima onde diz def, ele vai começar aqui onde diz print. Não é? O programa vai escrever a tal mensagem, vai perguntar ao utilizador qual é o valor de t e depois vai escrever a altura, o h de t. Só que reparem, aqui tem que fazer uma alteração porque este h iria dar erro. Porque o programa não faz a menor ideia do que é este h. O único h que existe é o que está na segunda linha, mas está dentro da função. Portanto, ele aqui não está no algoritmo principal. O que eu quero, chegando aqui a este ponto, o que eu quero é, vou então chamar, a expressão que utilizei há pouco, vou chamar a minha função com o valor de t. Portanto, vou pedir aqui h de t. Se o utilizador escrever 0, irei chamar h de 0. Se ele escrever 1, irei escrever h de 1. Bom, já agora vou abrir aqui uma linha branca, a linha 8, assim temos uma perspectiva aqui do programa. Portanto, temos três linhas para fazer a função e estas três linhas nós praticamente já tínhamos. Vamos executar e vamos ver como está o nosso programa. Então, ele pergunta-me qual é o valor de t. Eu agora vou dizer 2.
E ele diz-me então que a altura após 2 segundos é de 32 metros. Reparem que em termos de interação não apareceu nada de diferente. Ou seja, o meu programa está bem mais avançado porque tem uma função Python, mas a interação é exatamente igual ao que era anteriormente. Bom, e chegamos aqui à última etapa, portanto, do que eu queria fazer aqui convosco, que é, sempre nesta perspectiva de melhorar o nosso programa. Reparem que logo no início dissemos que não fazia sentido o t ser negativo, o tempo ser negativo, portanto só vamos aceitar valores superiores ou iguais a zero. Então vamos criar o que nós chamamos uma estrutura condicional, isto é, vamos dar aqui dois caminhos. Se o utilizador escrever um valor de t superior ou igual a zero, está tudo bem, vamos dar uma resposta, vamos devolver o HT. Caso contrário, se o valor não estiver correto, vamos devolver a mensagem valor inválido. Portanto, este é o nosso objetivo. Agora, como é que vamos passar aqui da teoria à prática? Isto aqui vamos deixar tudo como estava. Aqui vou abrir aqui uma linha e vou decidir então aqui escrever uma estrutura condicional do tipo: se isto acontecer, escreve. Caso contrário, diz que o valor é inválido. Então, aqui em inglês, vou escrever if espaço t superior ou igual a zero. Portanto, eu penso que aqui é compreensível. Se o t for superior ou igual a zero, então, aqui esta linha, como há bocadinho a função, ela vai terminar com 2 pontos. O que quer dizer que quando eu vou mudar de linha, reparem que, vou andar aqui para baixo, reparem que o cursor tem de ficar aqui a seguir à letra F. Portanto, o meu print, poderia, por exemplo, aqui fazer del. Pronto, e ele subiu para a linha anterior e ele está bem colocado. Eles têm que estar, digamos, dentro do if, com indentação. Bom, então o que eu estou a pedir por enquanto é, se o t for superior ou igual a zero, escreve a expressão tal qual como estava, não preciso de mexer. Caso contrário, else, 2 pontos. Novamente, 2 pontos, ou seja, indentação. Caso contrário, quer dizer que o valor é negativo, então eu vou querer escrever print, e é escrever uma mensagem, como expliquei no início, aspas, fechar parênteses, e a mensagem será valor inválido. Aqui não temos direito a acento, portanto fica assim, um pontinho se quiserem. Pronto, valor inválido. Vou aqui abrir a linha 11 e vamos só confirmar então este acrescento. Temos então, nas últimas 4 linhas, uma estrutura condicional que irá ter este efeito. Se t for superior ou igual a zero, escreve o valor da altura do foguete. Caso contrário, escreve valor inválido. Então vamos experimentar. E já agora, como costumo dizer também nas formações, quando nós queremos testar este tipo de estruturas condicionais, temos de testar cada cenário. Ou seja, eu vou começar com um valor válido, 1,5 segundo, por exemplo, 1,5. E então tenho a resposta, a altura após 1,5 segundos é de 28,5 metros. E agora quero voltar a experimentar com um valor negativo. Reparem que eu estou no shell. Eu não posso, neste momento não posso repetir. Portanto, tenho de regressar ao editor, exit, e novamente fazer run. Portanto, é mesmo assim. Se fosse no computador era igual. Temos sempre que voltar a executar o programa para correr novamente. Bom, vou experimentar um valor negativo. Já agora, o correto seria carregar aqui na tecla menos, não é? Mas não faz nada. Portanto, aqui a mesma tecla faz a subtração e faz o negativo. Vou pôr menos 3. Portanto, um valor t negativo e o programa diz-me valor inválido. Portanto, ele está a funcionar perfeitamente. E reparem, chegamos então ao primeiro objetivo deste webinar. Nós começamos com um programa de uma linha, que neste momento penso que tem 10, e temos um programa que me pergunta qual é o valor de t, me devolve a altura do foguete e tenho cuidado, se o valor for negativo, de me chamar a atenção para a asneira que cometi e dizer-me que o valor não é válido. Bom, em termos matemáticos, o que é que eu explorei com esta abordagem? Estudei o conceito de função, variável independente, de variável dependente e entrei também aqui na questão do domínio da função, isto é, há valores que fazem sentido, que eu posso aceitar, e há valores que eu não posso aceitar. O que me leva diretamente à segunda questão, que é, se por um lado o tempo não pode ir para a esquerda do zero, também não pode ir muito longe para a direita, senão a determinada altura o foguete estará com altura negativa.
Portanto, vamos continuar a explorar agora esta questão do domínio, mas com esta questão. Quanto tempo demorou o foguete até atingir o Sol? E aqui, novamente, portanto, uma abordagem válida através da calculadora gráfica, recorrendo ao menu gráfico, será pedir então a raiz, o zero da função, e teríamos então esta resposta, portanto, são um pouco mais de 5 segundos até o foguete chegar ao Sol. O que eu quero hoje, como expliquei no início, é um pouco pensar como um computador, pensar como uma calculadora. E pensar assim, ok, tenho um programa que calcula imagens neste momento. Como é que eu posso utilizar este programa, adaptar, fazer pequenas alterações, de maneira que ele consiga descobrir qual foi o instante em que o foguete chegou ao chão? E a resposta, ou a ideia que está por trás do que vamos fazer a seguir é esta. No fundo, vamos utilizar a capacidade que os programas têm, muito melhor do que nós, seres humanos, que é a capacidade de repetir. Portanto, nós, seres humanos, para nós repetir é uma coisa que não é muito fácil e também não gostamos muito. O, o computador ou o calculador tem esta facilidade de poder repetir milhões de vezes em poucos segundos. Nós não vamos ser assim tão exigentes, mas reparem, vamos querer repetir, calcular a altura, calcular, até que, quando a altura for negativa, eu percebo que fui longe demais e que acabei de passar o instante em que o foguete tinha atingido o Sol. Bom, aqui novamente vou-vos chatear um bocadinho, mas sempre com um bom propósito, que é assim, há duas formas de repetir em Python. Temos duas maneiras, duas filosofias. Temos o ciclo for e o ciclo while. O ciclo for nós utilizamos quando sabemos antecipadamente quantas vezes vamos querer repetir qualquer coisa. E o ciclo while nós utilizamos quando queremos repetir até que aconteça qualquer coisa, ou enquanto uma determinada condição for verdadeira. Neste caso, aqui a escolha lógica seria o ciclo while. Mas, como também vos quero mostrar um bocadinho das potencialidades do Python, vou-me desviar aqui um bocadinho da rota que seria desejável para vos mostrar assim num instantinho como é que se escreve um ciclo for. Ou seja, como é que eu peço ao programa para repetir um determinado número de vezes. Então, também para não sair muito da nossa resolução, o que eu pretendo é isto. Eu quero que o meu programa escreva H de 0, H de 1, H de 2 e, por exemplo, até H de 10. Então, vamos regressar ao editor e desta vez vamos alterar bastante o programa porque, reparem, eu já não quero perguntar qual é o valor de t. O meu objetivo é precisamente descobrir o valor de t. Portanto, eu vou apagar aqui uma série de linhas. Inclusive, vou apagar aqui, portanto, vou carregar aqui em del, vou apagar a última linha, que era o else. Esta última linha pode ser interessante, vou guardá-la. Vou apagar aqui também esta linha. Esta linha do print ela vai ficar por enquanto. E vou ainda apagar aqui a linha onde se perguntava qual era o valor de t. Portanto, vou fazer aqui del. Bom, o que é que eu vou guardar? Vou-vos mostrar, este será o nosso ponto de partida. Vamos guardar a função. Portanto, tenho esta função, sempre que eu quiser calcular a imagem de t, basta escrever h de t. Vou guardar a mensagem inicial, para o utilizador saber qual é a equação aqui da variação da altura em função do tempo. E agora, o que eu pretendo fazer quero repetir o cálculo da altura. Portanto, o tal h de 0, h de 1, h de 2, por aí fora. Então, quando eu quero repetir qualquer coisa, um determinado número de vezes, a instrução é for, espaço i, espaço in, espaço range. E depois, entre parênteses, vamos escrever um número e esta linha termina novamente com 2 pontos. Portanto, mais uma vez, se a linha termina com 2 pontos, vamos ter que ter indentação na linha seguinte. Eu vou só dar aqui uma linhazinha para ser mais fácil ver o programa e ver a parte aqui que realmente me interessa. Portanto, nós estamos aqui, vamos dedicar aqui um bocadinho a esta linha. O que eu estou a pedir é for i in range
E aqui entre parênteses eu vou pôr um número que seria o número de repetições que eu vou querer. Aqui é preciso saber que, ao escrever esta instrução for i in range, o que nós estamos a fazer na realidade é, estamos a criar uma variável chamada i, que vai percorrer os números de 0 até ao número que eu vou, ou melhor, até ao número anterior ao que eu vou escrever. Por exemplo, se eu quero ir de 0 a 10, eu tenho que escrever 11. Está bem? Portanto, é assim a forma de escrever. Portanto, o número que nós escrevemos aqui, ele não é atingido, é como se fosse um intervalo aberto. Portanto, se eu escrevo for i in range 11, i vai fazer, é como um bocadinho aquele i do somatório. Vai fazer i igual a 0, depois 1, 2, 3, e vai chegar então ao valor anterior, neste caso 10. Portanto, em português, esta linha significa repete 11 vezes. Porquê 11? Porque é de 0 até 10, portanto, incluindo o 0, vai repetir então 11 vezes esta instrução. Agora, temos que adaptar, porque agora vou querer escrever. Reparem que este t já não faz parte do programa, eu apaguei há pouco. Portanto, o que eu quero agora escrever é o quê? É o valor da variável i. Vamos ver aqui. Portanto, aqui será o i. I é o quê? Repite, é uma variável que vai percorrer os valores 0, 1, 2, 3. Bom, então aqui tenho o i e também vou atualizar aqui, já não é h de t, mas sim h de i. Vamos executar e agora vejam o que é a interação que nós vamos obter aqui no shell. Vou só subir para vos mostrar aqui a totalidade. Portanto, eu tenho a minha tal variável i está aqui e escreveu então h de 0 igual a 2. Depois o i passou para 1. Escreveu h de 1 igual a 22. Depois o i passou para 2. H de 2 igual a 32. E assim sucessivamente. Recordo que a nossa questão, portanto, aquilo que nós estamos a tentar descobrir neste momento é o instante em que o foguete chegou ao solo. E eu aqui consigo perceber que isso aconteceu entre o instante 5, entre os 5 e os 6 segundos, muito mais próximo do 5 do que do 6. Portanto, neste momento a minha conclusão seria esta. Consigo ter um intervalo aberto no qual está a solução do meu problema. Pronto, e só esta pequena escapadela, digamos assim, para vos mostrar aqui a possibilidade de repetir um determinado número de vezes com um ciclo for. Mas a verdade é, como eu disse há pouco, este problema claramente está a pedir um ciclo while. Um ciclo while é um ciclo em que eu não sei quantas vezes é que eu vou repetir. O que eu quero aqui é, eu quero calcular a altura enquanto ela for positiva ou nula. Quando ela passar a ser negativa, eu não quero mais, quer dizer, já fui longe demais. Então, isto aqui está tudo bem, vamos guardar a mensagem e vou apagar então o meu ciclo for. Vou apagar aqui esta linha, vou apagar tudo. Portanto, deixamos aqui o ciclo for para trás e vou querer então fazer um ciclo while. Portanto, vou querer repetir com um ciclo while. Vou escrever então a palavra while, portanto em inglês é o enquanto. Ora, quero repetir enquanto o quê? Enquanto a altura do foguete, que neste momento estamos a chamar h de i, atenção que há aqui depois um pormenor, enquanto a altura for superior ou igual a 0, então quero que escrevas qual é a altura do foguete. A questão é que, há pouco, quando nós fazemos um ciclo for, a própria instrução for i in range, automaticamente ela cria a variável i. Quando nós fazemos um ciclo while, este i tem que ser criado manualmente. Portanto, eu vou ter que criar, antes do ciclo while, vou ter que criar esta nova variável e vou-lhe dar o valor 0. Portanto, este i representa o tempo e é uma variável que vai evoluir. Portanto, ela começa com o valor 0. Depois eu aqui em português estou a dizer, enquanto a altura for superior ou igual a 0, escreve. Mas depois, para além disso, para além de escrever, eu vou querer avançar. Portanto, no fundo, o que eu quero é ver a altura após, por exemplo, após 1 segundo, após 2 segundos, após 3 segundos, ou até melhor do que isso. Posso já fazer uma pesquisa um pouco mais fina e ir, por exemplo, de décima em décima. Por exemplo, eu posso dizer, quero que a variável i avance uma décima. Então vou escrever i passa a ser igual a i mais 0.1. Esta instrução do meu ponto de vista, rica, é interessante, porque, reparem, tem uma variável que altera o seu próprio valor. Eu digo i
passa a ser igual a i mais 0.1. Ou seja, o que é que eu vou fazer com isto? Vou ter uma variável i que representa o tempo, que vai começar do zero e depois vai sempre incrementando uma décima, 0.1, 0.2, 0.3, e para cada valor tenho esta linha aqui do print que vai escrever a altura em função do tempo. Só confirmar que aqui não há nada... Não, hoje vou só abrir aqui mais uma linha para ver aqui o programa. Bom, parece-me bem. Vamos experimentar. Bom, poderíamos aqui espreitar aqui um bocadinho o comportamento do programa. Reparem que é, é natural ou é frequente termos aqui este tipo de interações, este 0, 0, 0, 0, 0, ou seja, pequenos erros têm a ver com a escrita interna dos números, em que aqui deveria ser 4 e nós obtemos aqui estes zeros todos. Mas de qualquer maneira temos de olhar para isto e ler 4.0, 4.1, 4.2. Isto aqui, por exemplo, já está bem. Bom, e a verdade é que o programa fez esta interação toda e quando ele chega aqui ao h de 5, diz que a altura é de 2 metros, exato. Ou seja, voltou a atingir a altura que tinha no momento do lançamento. Pronto. Mas ele a seguir encerrou. Ou seja, o programa calculou a altura no instante 5, mas depois já não aparece o 5.1. Porquê? Porque a altura no instante 5.1 era negativa, então ele encerrou. Qual é a informação que eu posso retirar? Qual é a dedução? É que o instante em que o foguete atingiu o Sol situa-se neste intervalo, entre 5 e 5,1. Nós estamos aqui, já temos aqui uma boa aproximação da resposta à nossa questão. Mas vamos melhorar ainda, porque agora é relativamente, mantendo a mesma filosofia, mas podemos melhorar. Sabemos que está entre 5 e 6, ou seja, eu não vou pesquisar, vou pesquisar agora de centésima em centésima, mas não faz sentido começar do zero, vou já começar no instante 5. E isto vou tudo manter igual, enquanto a altura for positiva, escreve, só que agora, em vez de ir décima a décima, vou de centésima em centésima. Portanto, reparem que rapidamente, tendo já a filosofia do meu programa, a estrutura do meu programa, consigo agora fazer uma pesquisa muito mais fina. Vou fazer run. E tenho esta interação. Portanto, o programa começou 5, aliás, até não é difícil voltar aqui ao início. Tenho aqui então 5.01, 5.02, 5.03, assim sucessivamente. E quando ele chegou aqui a 5.07, ainda calculou a altura do foguete, podemos espreitar, portanto já está aqui muito próximo do chão, e depois já não aparece 5.08, ou seja, 5.08 já era negativo. Conclusão, o instante em que o foguete atingiu o Sol situa-se neste intervalo aberto entre 5,07 e 5,08. Portanto, estamos aqui. Eu agora podia, seguindo sempre a mesma lógica, procurar a cada milésima e não vou fazer, mas vou só mostrar aqui a resposta. Fazendo a mesma coisa para uma milésima, iríamos obter então este intervalo. Portanto, o último valor que aparece na calculadora é 5.078, de onde posso concluir que o instante em que atingiu o Sol está entre 5.078 e 5.079. Portanto, reparem que eu aqui não utilizei qualquer conhecimento algébrico, forma resolvente, nada disso, nenhum conhecimento matemático, mas simplesmente o conceito de zero. Ou seja, o zero, neste caso, portanto, numa trajetória decrescente, estou à procura do instante em que a altura passou de positiva para virtualmente negativa e consegui então fazer então um intervalo cada vez mais pequeno até ter uma aproximação do valor. Bom, só para recordar o que tínhamos visto no início no menu gráfico, o valor aproximado é 5,8 segundos, portanto corresponde aqui à nossa investigação. Mas reparem que eu aqui só utilizei o potencial do computador para repetir. Bom, e então em termos matemáticos, o que é que eu trabalhei? Portanto, trabalhei o conceito de sinal de uma função e quero acreditar que isto ajuda o aluno a perceber o que é um zero de uma função, esta mudança de sinal, neste caso de positivo para negativo.
pronto, no caso do estudo de uma parábola, não é? Tanto o sinal como também o zero de uma função. Por último, que é a nossa última pergunta, que é, então, e qual foi a altura máxima atingida pelo foguete? E, mais uma vez, poderíamos recorrer ao menu gráfico, no fundo acaba por fazer isso tudo sozinho, sem grande esforço. Iríamos ter a resposta que foi no instante 2,5 após 2,5 segundos e que a altura máxima é 33,25 metros, mas o nosso desafio hoje é pensar como fazer isto sem recorrer ao menu gráfico, sem recorrer a fórmulas matemáticas, mas simplesmente utilizando a capacidade do computador, ou da calculadora, da máquina em geral. Então, voltamos aqui ao nosso menino com dúvidas, que é como é que eu posso adaptar o meu programa de modo a determinar o valor máximo da variável h. Enquanto estão a pensar, eu vou voltar aqui para o meu programa e vamos ver então qual é a ideia. E a ideia que eu acho particularmente interessante para trabalhar a definição de função crescente, por exemplo, portanto, o conceito de monotonia. No fundo, o que é que eu vou querer? Vou querer calcular, novamente calcular a altura do foguete enquanto eu percebo que ele está a subir. Ou seja, enquanto o valor que eu obtenho é superior ao valor anterior, eu percebo que estou na trajetória crescente. O foguete ainda está a subir. Mas quando a determinada altura vou obter ou um valor igual ao anterior ou um valor inferior ao anterior, eu aqui vou pensar, ok, o foguete já atingiu o máximo, ele já está a descer. Portanto, e com esta simples ideia e repetindo então o, o cálculo de alturas, eu vou conseguir um intervalo com a precisão que eu quiser em que está o máximo da função. Não só o máximo, como o maximizante. Então, aqui entre a escolha dos ciclos, já perceberam que é um ciclo while, porque eu não sei antecipadamente quantas vezes vai ser necessário repetir. E reparem, vamos alterar muito pouco o nosso programa. Então a ideia será, isto é em português primeiro, será aqui nesta linha aqui do lado esquerdo, aqui este while, será enquanto a altura do foguete for superior ao que era uma décima de segundo atrás, calcula. Portanto, calcula, sempre que o valor é superior ao que era 0,1 segundos atrás. Quando isto deixar de ser verdade, por favor, para e apresenta-me a resposta. Bom, em termos de programa, vamos pôr aqui o nosso teclado. Vamos manter aqui a mensagem. Aqui este i, que, recordo, representa o tempo, vamos de décima em décima, como fizemos já há pouco. Portanto, vou pôr aqui uma décima, 0,1. E agora eu não quero saber quando é que o foguete chega ao chão, mas quero dizer enquanto a altura, portanto vou apagar, enquanto a altura no instante i for superior à altura no instante i menos 0,1, ou seja, enquanto a altura do foguete for superior ao que era uma décima de segundos atrás, escreve a altura. E vamos incrementar aqui com uma décima. Portanto, vai calcular a altura após 0,1 segundos, 0,2, 0,3, 0,4, até encontrar um valor que seja mais baixo que o anterior, e aí percebemos que o foguete já está a cair. Então vamos experimentar. Bom, e então temos aqui a nossa resposta. Portanto, ele calculou 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Vamos espreitar aqui a resposta do 2,5 segundos. Portanto, temos o valor 33,25 metros de altura. E reparem que ele já não escreveu o 2,6. O que é que isto quer dizer? Que a altura após 2,6 segundos já era inferior ou igual à dos 2,5 segundos. Portanto, o foguete já estava a descer. Agora, podemos, à semelhança do que fizemos há pouco, podemos aperfeiçoar aqui o i, em vez de pesquisar uma décima de cada décima de segundo, cada centésima, cada milésima. Pronto, iríamos neste caso descobrir que o valor não muda, portanto vamos sempre ter este valor do 2,5, ou seja, aqui pronto, conseguimos deduzir que o foguete atingiu a altura máxima
neste instante, portanto, após 2,5 segundos, e que o valor máximo, a altura máxima do foguete, é mesmo de 33,5 metros. Já agora, só aqui um comentário. Estas técnicas, não sendo técnicas matemáticas, mas sendo técnicas que nos dão valores aproximados, é claro que um dia mais tarde, quando nós vamos explicar ao aluno como é que se calculam os zeros de uma função quadrática, como é que se descobre as coordenadas do vértice de uma parábola, portanto, aí sim, recorrendo à álgebra, mostra também o poder da álgebra, até vantajoso, não é? Em relação aqui a técnicas computacionais. Portanto, técnicas computacionais utilizam esta faceta que é a possibilidade de repetir sem se cansar e muito rapidamente poder fazer assim um número extraordinário de repetições, mas o nosso conhecimento algébrico perfeitinho, nós conseguimos ter um valor exato, portanto, depois até mais tarde, acho interessante até aqui o contraponto entre as duas abordagens, a computacional e a matemática. Antes de terminar, também queria partilhar convosco uma alternativa que eu acho também particularmente interessante. Não a fiz porquê? Porque obriga a alterar um bocadinho mais o programa, mas encaixa melhor ainda na definição de função crescente. Portanto, no 10º ano, nós explicamos a um aluno que uma função é crescente num determinado intervalo se x1 inferior a x2 implica f de x1 inferior a f de x2. E eu consigo aqui reproduzir exatamente esta ideia no programa com duas variáveis. Chamei T1 e T2. Reparem, T1 é igual a 0, T2 0.1. E eu digo, enquanto h de T1 for inferior a h de T2, ou seja, estou na parte crescente da função, então escreve a imagem de T2. E depois vou incrementar T1, vou incrementar T2, vou obter exatamente o mesmo resultado, mas já com uma definição muito mais próxima do conceito matemático. O que me leva, já agora, para fazer aqui um balanço da terceira questão, pensar sempre em termos matemáticos, o que é que eu fiz, o que é que eu explorei? Explorei o conceito de máximo, neste caso o máximo de uma função quadrática, e também aqui ao nível da monotonia, o que significa uma função ser crescente no intervalo. Bom, e chegamos então aqui à última parte, portanto à conclusão. O que eu vos quis mostrar hoje foi isto, portanto, que é possível retomar alguns temas que nós habitualmente fazemos e fazemos todos os anos no 10º ano, no caso do lançamento do foguete, mas podemos pensar neles de forma um pouco diferente e podemos, por que não, sugerir assim uma atividade Python em que até podemos explicar algumas coisas básicas, como escrever um programa, uma mensagem, pedir um valor com input, como acabei de exemplificar. Pronto, mas acima de tudo há duas grandes áreas, dois grandes tipos de problemas em que a linguagem Python é uma mais-valia. São estes problemas que envolvem repetir muitas vezes, hoje nem foi o caso, não foi necessário repetir muitas vezes, mas é extraordinário como um programa faz uma coisa que nós, seres humanos, não podemos fazer. Portanto, se me pedem para repetir 1 milhão de vezes um cálculo, eu não consigo fazer, mas o programa faz isso muito bem por mim. E o outro tipo de problemas que acho particularmente interessantes são os que envolvem simulações. Portanto, tudo seja experiências aleatórias, probabilidades, poder também, combinado com as repetições, simular muitas repetições de uma experiência acho particularmente interessante, tanto na matemática como na física e química. Portanto, deixo-vos depois pensar em que é que pode implicar algo parecido com o que eu mostrei hoje, mas noutras áreas. Antes de me despedir, quero convidar-vos a acompanhar-nos. Portanto, podem acompanhar o grupo Casos e o Mais, do qual eu sou o feliz coordenador. Podem acompanhar-nos através do Facebook, do Instagram, portanto, das nossas redes sociais, através das quais nós partilhamos informações, novidades, mas também materiais. E sobre isso, deixo aqui uma palavra final, mostrando aqui a página da APM. Portanto, na página da Associação de Pessoas de Matemática, no separador Recursos, vão encontrar aqui o nosso separador, o separador do grupo Casos e o Mais. Nesse separador vão encontrar depois aqui 3 entradas. A entrada Webinars, onde tem, por exemplo, aqui acesso aos vídeos do ano passado. Portanto, todos os webinars do ano passado estão aqui.
Tem depois o separador com todos os materiais dos dias casuais e, mais recentemente, tem aqui uma entrada de tarefas, onde vão encontrar, por exemplo, olha, uma tarefa muito útil nesta altura do ano, o tutorial sobre os primeiros passos para os vossos alunos que utilizam a CG50. Aqui o tutorial explica o básico, portanto, o essencial quando se começa a trabalhar com uma calculadora CG50. Portanto, este é um documento que podem imprimir ou partilhar com os vossos alunos, mas também várias atividades em Python. A primeira é esta, que é uma atividade que se faz bem, ou seja, ela está pensada para o aluno com alguma ajuda do professor se for necessário, mas para o aluno seguir aqui as etapas passo a passo e conseguir fazer aqui o seu primeiro programa em Python. Portanto, tem aqui depois, poderão com algum tempo ver aqui a nossa seleção de atividades, e para cada atividade vão encontrar depois uma proposta de resolução, portanto, sempre com esta perspectiva de vos acompanhar e dar sempre o maior apoio possível. Tem aqui várias tarefas, reparem, equações de segundo grau em Python, a equação da reta no final do ano também em Python. Da minha parte, resta então agradecer-vos este momento convosco e passo então a estar disponível agora para esclarecer algumas questões. Muito obrigado.